Amém, graças a Deus. Deus abençoe os irmãos, que Deus continue dando livramento a cada um de nós no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Toda honra, toda glória ao nosso Senhor. Amém? Graças a Deus. E até aqui podemos dizer que o Senhor tem nos abençoado grandemente. Só podemos agradecer o Senhor por tudo que Ele tem feito por nós até agora, né? Somos gratos ao Senhor. Um excelente domingo de Páscoa a cada um dos irmãos, né? Celebramos a Páscoa da maneira correta, então temos que agradecer a Deus, enquanto muitas pessoas estão agradecendo a Deus da maneira errada, né? Alguns com ovos, né? E assim sucessivamente. Mas o foco maior de tudo isso não é apenas a Páscoa, a ressurreição, que foi muito importante para o cristão, mas as pessoas esquecem da sexta-feira Santa, né? Então houve um trabalho enorme feito por nós, que somente os eleitos de Deus entenderão o sacrifício que foi feito. Amém? Então é um privilégio, né? Um privilégio muito grande estar congregando aonde o Senhor está, porque o Senhor, Ele ressuscitou dos mortos, né? Deus ressuscitou Jesus dos mortos, porque Ele creu em Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem que estava falando isso aí? Era Deus ou Jesus? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus estava morto e Jesus creu em Deus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, se você crê em Deus, por mais que você parta dessa vida, você viverá novamente, porque Jesus foi um exemplo do que seria feito conosco. E Jesus creu em Deus, e Deus o ressuscitou dos mortos, pela obediência que ele teve ao Pai. Então a crença, a obediência a Deus, tudo acompanha a fé. Graças a Deus. E a fé não é de todos, somente para os filhos de Deus. Graças a Deus. Nós vamos entrar nas Escrituras, amados. Nós vamos ler em Isaías 53, o versículo 5, né? Graças a Deus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus, Senhor, adorar ao Rei Jesus, Senhor, de mim mesmo se esquecer para glorificar ao Rei Jesus, de mim mesmo se esquecer
para glorificar ao Rei Jesus. De mim mesmo se esquecer, para glorificar ao Rei Jesus, Senhor, adorar ao Rei Jesus, Senhor. Amém? Graças a Deus. Então, em Isaías 53, versículo 5, está escrito: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Bondoso Deus, Pai Celestial, obrigado pela cura, Senhor. Obrigado pelas pisaduras, pelo sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não fosse, ó Deus, esse castigo, esse sofrimento pelo qual nosso irmão mais velho passou, a imagem do Senhor passou, Pai Santo, estaríamos sem salvação, estaríamos, ó Pai, perdidos, sem um caminho a seguir, Senhor. Mas graças a Ti, ó Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos conectados conosco, os irmãos da cidade de Itatiba, irmãos da cidade de Itapuí, irmãos de Jundiaí. Senhor, que o Senhor abençoe a cada um, ó Pai. Que o Senhor possa dar livramento, ó Deus, e conduzi-los, ó Pai, a pastos verdejantes. Te agradeço no precioso nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, hoje e para sempre. Amém. Adorai ao Rei Jesus, Senhor. Graças a Deus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. O que é uma transgressão, né? Transgressão, suponhamos a pessoa, ela passou o sinal vermelho, ela cometeu uma transgressão, cometeu uma falha, sabendo que não deveria ter cometido, é uma transgressão. Então, nós sabíamos, e cometemos, porque a lei está ali, Muitas vezes a pessoa não viu, Muitas vezes existe algo que a enganou. Mas quando você comete uma transgressão, você é penalizado por ela. E Jesus foi penalizado, ele pagou a pena de algo que ele não cometeu. Ele pagou esse preço. E ele foi moído, a Escritura está nos dizendo, por causa das nossas iniquidades. Então vocês estão observando aqui, o que aconteceu com Jesus era algo que a gente poderia ter evitado. Lá atrás, o homem poderia ter evitado algumas coisas. O homem cometeu transgressões lá no Éden, iniquidade,
sabia o que estava fazendo. E Jesus passou por esse processo para tirar isso de nós. Ele entregou a vida para tirar essas coisas de nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então a sua paz estava sobre ele. O castigo para trazer a paz para você, ele tinha que cumprir. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Você foi curado, sarado pelas pisaduras de Jesus. Então esse tempo que nós estamos vivendo, essa Semana Santa, Sexta-feira Santa, então as pessoas, elas conversam com você, elas falam Feliz Páscoa. Elas não conhecem o processo. Houve a morte de Jesus antes, mas ele só entende a Páscoa. Ele só entende a coisa que acontece depois. Mas o eleito de Deus, eles estão nos estágios da palavra. Então quando Jesus morreu, o trabalho não parou. Então nós entendemos porque somos da família de Deus. Porque o sacrifício foi feito por você. A transgressão foi tirada de você. A iniquidade foi tirada de você. Então você não tem mais. E por não ter mais essas coisas, a palavra de Deus está dizendo que você já foi sarado. Você já foi curado. Então se tem alguém enfermo ouvindo a pregação nesse momento, ou que ouvirá depois, você tem que ter isso em mente. Eu já fui curada, eu já fui curado, eu já fui sarado, eu já fui sarada, não tenho nada mais. Por quê? Porque as transgressões cometidas foram pagas, as iniquidades foram pagas. Todo esse sacrifício de Jesus foi para os filhos de Deus, foi para o eleito, a semente eleita de Deus. Que nem João 3,16, ali diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira inexplicável, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu. Então se observa aqui, para tirar o quê? Deus amou o mundo de tal maneira. Então através desse amor de Deus, tudo é para ser curado, salvado, trazido de volta a Deus. Mas existe algo aí que as pessoas não conseguem acompanhar, não conseguem entender. Tem que ter algo em você. Não é simplesmente as pessoas falam assim, eu aceitei Jesus. Não é isso. O que é aceitar? Aceitar Jesus é deixar a palavra fazer o que ela quiser com você, porque você aceitou. Você aceitou a palavra. Você aceitou um determinado trabalho, aí você quer processar seu patrão, está no contrato ali. Está no contrato. Então está no contrato de Deus. Quando você aceita a palavra, você tem que deixar Deus agir a hora que Ele quer e no momento que Ele quer. Então, se todas essas coisas foram feitas, então como você vai adquirir isso? O cristão, ele se coloca nas mãos de Deus. É Deus que controla ele.
A melhor enfermeira que existe é a cristã, porque ela se entregou a Deus. Então ela vai cuidar daquele paciente com os cuidados de Cristo. Ela é a melhor enfermeira que há aonde ela trabalha. A melhor psicóloga que existe é a cristã, porque ela vai atender seu paciente de acordo com a palavra de Deus. Ela não vai dizer nada que Deus não dizia. Tem um livro chamado Jesus, o maior psicólogo do mundo, porque o psicólogo estava nele, que é Deus. Era Deus que agia através dele. Então, se uma irmã é médica, ou enfermeira, ou psicóloga, ou professora, independente do ramo que ela está trabalhando, uma dona de casa, uma doméstica, ela vai ser a melhor, porque aí é Deus cuidando do cliente, é Deus cuidando do paciente. Então foi isso que aconteceu aqui. Deus entregou seu filho, amou o mundo, para resgatar as pessoas do pecado. Jesus, ele foi moído, ele foi morto por nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, porque tinha um preço. Agora você tem que se render a esse preço. Não é simplesmente você falar, vou aceitar. Não, essas coisas aí é por revelação. Essas coisas aí é por entendimento da palavra. Não é simplesmente eu quero, vai ser assim, não. Ele selecionou um povo, tem um povo seleto. A morte foi para todos. É importante entender isso. Mas poucos entenderão isso. Os filhos de Deus, eles entregarão tudo nas mãos de Deus. Porque o preço já foi pago. Então você não deve. Você devia. Aí Deus chegou com dinheiro, um pagamento, um dízimo chamado Jesus, que é o dízimo do templo, e disse, eu pago por ele, está aqui. Devolva isso, Satanás, eu estou pagando por ele. Entende quando Jesus morreu na sexta-feira? O corpo foi para a sepultura, o espírito foi para Deus, e a alma foi pregar aos aprisionados, almas em prisão. Então na sexta-feira até o domingo aconteceu algo ali sobrenatural, e o povo não entendeu. Depois de tempos que eles estão comemorando. Eles estão comemorando. Eles estão comemorando algo natural. Mas antes que o natural, antes que Jesus aparecesse na ressurreição, nós já sabíamos o que estava acontecendo pela revelação da palavra. É a revelação que faz a diferença entre o cristão e aqueles que não são. Então, vocês observam que Jesus disse, eu sou a porta. Agora você precisa de algo chamado fé para passar por essa porta. Está entendendo que tudo, o preço já foi pago. Agora você só recebe o pagamento se você tiver a senha. A conta já foi aberta no banco, tá? Mas aí o dinheiro, o pagamento foi depositado, o pagamento da sua cura, o pagamento da sua salvação, já foi depositado. Agora você precisa fazer o resgate desse dinheiro que foi depositado na sua conta.
Mas aí você não tem a senha. Esqueci a minha senha. Você não tem a senha. A cura está lá. O dinheiro, a salvação está ali. Mas você não tem a senha. Entende a diferença do eleito de Deus e aqueles que não são? O eleito tem a senha. O eleito vai resgatar aquilo que estava depositado para ele. E quando você tem a senha e tira o que está ali, ali você vai achar a salvação, ali você vai achar a cura, ali você vai achar tudo que Deus tinha preparado para você. As outras pessoas não vão ter contato, controle sobre isso, porque falta a senha. Entende? Não adianta você dizer o sacrifício já foi feito e estou salvo. Você tem a senha? É isso que precisa. A senha de acesso, você tem que ter acesso a ele, acesso à palavra. As pessoas não têm esse acesso. Eles não sabem quem é Jesus. E se você não souber quem é Jesus, você não tem acesso. Jesus abriu as portas, foi lá onde estavam os cristãos, os que tinham morrido antes deles. Por quê? Porque tinha um pagamento para eles. Tinha um pagamento. E pela palavra de Deus eles tinham a senha. Mas só que quem abriu ali foi Deus. Foi Deus que abriu ali. Olha em Mateus o que está escrito. Mateus 27. Isso foi depois da ressurreição. Quando Jesus ressuscitou. O que aconteceu? Mateus 27, 52, está escrito: e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Você vê o que o pagamento fez? Jesus tinha o quê? Ele abriu e tirou aquelas pessoas de lá. Eles morreram crendo na palavra de Deus, crendo que Jesus viria. Versículo 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, foi depois, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. É isso que a chave faz. É isso que a fé faz. Amados, não adianta você ter a conta, você tem que ter a senha. O que é a senha? A revelação, a fé. É isso que vai fazer a diferença entre aqueles que creem em Deus e aqueles que não creem. Eles vão achar que estão na palavra de Deus, mas não estão. Estão seguindo o William Branham, mas não tem a senha de acesso. Você não tem a senha de acesso. Você não sabe o que é a mensagem. Você está seguindo uma mensagem imaginária. E Deus não é imaginário, Ele é real. Os verdadeiros cristãos estão seguindo um Deus real. As infalíveis realidades do Deus vivo. Tem essa mensagem, ele é real, as promessas são reais. Então você foi curado, foi feito tudo por você, amém? Então, se foi feito tudo, o preço já foi pago, correto? Então, se o preço já foi pago, você leu nas Escrituras que ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras dele, você já foi liberto de tudo. Já foi sarado, curado.
Então vamos ver o que o profeta fala sobre isso. Na mensagem, aquele dia no Calvário. Aquele dia no Calvário foi antes da ressurreição. Aquele dia no Calvário. Como Brana disse, agora, Satanás foi derrotado no Calvário. Você tem que crer nisso. Ele é um fanfarrão, ele foi derrotado no Calvário. Gente, se ele foi derrotado no Calvário, você já venceu. Jesus já venceu para você. Amém? Tudo isso é seu. Ninguém pode tirar isso de você. Entenda isso. O profeta disse, a terra prova que ele foi. O maior preço que já foi pago. E o único que poderia pagar aquilo. Veio e fez isto no Calvário. Foi ali onde o grande preço foi pago. Você está entendendo, gente? Imagina que você vai alugar uma casa, a pessoa fala assim, eu quero os 3, é isso que eles pedem hoje. Essa é a dificuldade para quem paga aluguel, como eu. É isso que eles fazem hoje. Eles chegam e falam assim, o valor do aluguel é X. E eu quero 2 meses de antecipação. Quero que você antecipa 2 meses para mim. Aí você pagou aqueles 2 meses. Tem imobiliária que pede até 3. Já pensou? Você paga 2 meses adiantado, logo chega o dia de você pagar o próximo. Eu quero 2 meses adiantado. Aí você pagou aqueles 2 meses e mudou para casa. Aí bateu um contrato ali. Por mais que ele precisa daquela casa depois, ele não pode chegar em você uma semana depois e falar assim, eu vou precisar da casa. O preço já foi pago. 1 mês e meio, eu vou precisar da casa. Não, o preço já foi pago para 2 meses. Entende? Então, amados, por mais que o inimigo, o teu inimigo, chega e fala para você assim, ó, você não merece isso. Isso não é para você. Isso é muita coisa para você. Você é um qualquer. Você no seu passado, você fez isso. Você fez aquilo. O preço já foi pago. Você tem o direito de ter aquilo. Aquilo é um bem que foi entregue a você. Se você pagou todas as prestações, você quitou a tua casa, alguém pode chegar e falar para você sair de lá? Não. Foi isso que aconteceu com a casa de Deus, que é você. Deus pagou pela casa que é você. Ninguém pode tirar Deus de você. Ninguém pode despejar Deus de você. Porque o preço foi pago. O aluguel foi antecipado. Então ele foi derrotado, ele não pode tirar nada de você. Ah, você é um pecador, você é derrotado. Não sou pecador. Ah, você é um cometedor de iniquidade. Também não sou, já foi pago. A terra prova que foi o maior preço. O maior preço que já foi pago. E o único que poderia pagar aquilo, ninguém mais pode. Veio e fez isso no Calvário. Foi ali onde o grande preço foi pago. Mombrana disse, esta é uma das coisas, tem mais para você. Tem bênçãos para você. Ah, então tudo isso é para mim, você tem que entender isso. Tudo foi pago.
O preço já foi pago. Mensagem a ele ouvir. O profeta disse: então, se você está enfermo, a ele ouvir. Tem alguém enfermo? Você tem que ouvir a ele. Como que você vai ouvir a ele? A Escritura já diz para você que o preço já foi pago. Como que você vai ouvir ele? Crendo nele, já foi pago. Está enfermo? A ele ouvir. Se você é um pecador, a ele ouvir. Você não pode ouvir a outro. Está entendendo? Você não pode ouvir aquele que perdeu. Satanás perdeu, Jesus pagou o preço. Então a ele ouvir. Se você precisa de algo, a ele ouvir. Por que a ele ouvir? O irmão Brana disse: ele tem tudo o que você precisa nesta viagem. Né? Os irmãos vão viajar amanhã, irmão Zé Mário, irmão Mário, a irmã Úrsula, a Nené, a Dorva. Os irmãos vão de viagem amanhã. O profeta está dizendo aqui: ele tem tudo o que você precisa nesta viagem. Mas a viagem que ele está dizendo é essa viagem natural, a sua viagem nessa terra. Tudo está pago. A sua viagem, aonde quer que você vá, Deus está com você. Ele tem isto para você. Ele tem isso para você, esperando para te dar. O preço já foi pago. Não há nenhum preço para pagar por isso. Você não tem que pagar nada. O que eu tenho que fazer para merecer isso? Eu não tenho que fazer nada. Porque não é algo que você faz, é o que ele fez por você. O profeta diz: simplesmente a ele ouvir. Ouça-o. Ouça o que ele tem a dizer. Você tem que ouvir apenas ele. Eu paguei o preço, então ouça ele. Ouça o que Deus tem para você. Mas muitas vezes as pessoas param para ouvir terceiro. É aí que é o erro das pessoas. Você tem que ouvir aquele pelo qual deu a vida por você. Você observa que Deus amou o mundo. Então tudo veio de Deus para você. Mensagem: somente uma vez mais, Senhor. O profeta diz: Satanás já não tem mais poder. Gente, isso aí é uma afirmação de um profeta. Ele pode fazer, o inimigo pode fazer qualquer coisa, mas ele não tem mais poder. Ele só pode fanfarronar com isso. Se ele pode fanfarronar-se com você, com isso, tu terás que levá-lo. É isso que ele vai fazer. Ele é um fanfarrão, ele vai fanfarronar com você. Aí vai aparecer uma determinada coisa, Satanás vai dizer: você tem que levar isso. Você tem que fazer isso. Está entendendo? É isso que ele vai fazer. Você tem que fazer isso. Você tem isso aqui é seu. O pecado é seu. Esse é o trabalho do diabo, empurrar aquilo que é dele para você. Mas quando você a ele, a Deus, a Cristo está ouvindo, você diz: para trás de mim, Satanás. Observe o que o profeta nos diz aqui: todo o poder que tinha-lhe
que tinha, ele foi tirado no Calvário, ele não tem mais. Ali foi onde o preço foi pago. Ele não é mais que um fanfarrão. Se tu queres escutar suas fanfarronices, está bem, porém, não tens que fazê-lo. Você não precisa fazer isso. Tu és livre nesta noite. Ele te tem feito livre. Cristo te tem feito livre. Você não precisa ouvir o que o inimigo tem a dizer a você. Você é uma pessoa livre pela revelação da palavra. Mesma mensagem, parágrafo 159, ele diz: agora seja reverente, não falhe agora em receber esta mensagem. Escute. Ele não quer, o profeta está dizendo para você não falhar em entender a mensagem que ele vai deixar para você. Ele disse: escute, se Jesus estivesse aqui com esta vestidura e tu corresses para a plataforma e lhe dissesse: Senhor Jesus, cura-me, sabe o que ele lhe diria? Eu já tenho feito, mas ele foi ferido por nossas transgressões, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O profeta diz: o preço já está pago. O que eu preciso fazer então? O William Branham diz: tu tens que crê-lo. Você tem que crer nele. Você tem que crer na palavra, que o preço já foi pago. Ninguém pode tirar isso de você. Quem é que pode chegar para você e falar que essas coisas não são para você? Se um mensageiro de Deus está dizendo que não existe valor que possa tirar você das mãos de Deus. Graças a Deus. Mensagem: o patriarca Abraão. O profeta disse: olha que tremendo isso daqui. Toda pessoa no mundo, o preço já foi pago. Gente, é toda pessoa, todo homem, toda mulher no mundo, o preço já foi pago para todas essas pessoas. Ah, não, mas não pode, tem que ser só para crente. Foi feito para todas as pessoas. Porque se você falar que não é para todas as pessoas, você está limitando o sacrifício de Jesus. Você está limitando o sangue de Jesus. Entende? Não podemos limitar a palavra. Não podemos limitar o sacrifício. Toda pessoa no mundo, o preço já foi pago. A exigência foi paga. Tudo que foi exigido foi pago. A exigência foi paga. Como foi? Como foi pago? Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Pelas suas pisaduras fomos sarados. A sua cura está paga. Amém? A sua cura está paga. Tem mais alguma coisa? O profeta diz: a sua salvação está paga. Você tem fé para vir e aceitá-la? Você tem fé para vir e aceitá-la? Está entendendo aonde está a diferença aqui? O profeta diz: a sua cura está paga.
Então você foi curado. A sua salvação está paga. Você está salvo. Agora ele faz a pergunta para você. Ele diz: você tem a fé para aceitá-la? Você tem que ter a fé para aceitar que a sua salvação já foi paga. Que a doença já saiu de você. Você tem a fé para isso? Você está entendendo a revelação? É só isso, o profeta disse. Se você for semente de Abraão, você tem o quê? Tem fé. Se você for semente de Abraão, você tem. Deus prometeu. Tem algo em você que diz que está aí. E está. Tem algo dentro de você falando que essa fé está aí, essa segurança está aí. O profeta disse: está em você isso aí. E aí está. Tudo é seu. A salvação, tudo pertence a você. Agora o profeta está fazendo a pergunta: agora você tem fé? Agora, por que ele está perguntando se você tem fé para isso? Falamos da conta. Você tem a conta ali, mas você não tem a senha de acesso. O profeta está perguntando: você tem fé para receber que a sua cura foi paga, que a sua salvação foi paga? Essa fé que ele está falando é a senha de acesso. Você tem a senha de acesso? Você tem a fé para receber isso? Entende? Tudo foi feito para a humanidade. Foi feito para a raça humana toda. A diferença é que eles não têm a senha de acesso. Mas você tem, eles não. O pagamento já foi feito. Você sabe quem é o banco que está, aonde está o dinheiro? A pessoa sabe sobre Jesus. Pessoas da mensagem, eles conhecem Jesus de uma maneira natural. Mas a senha de acesso é espiritual. Você sabe por quê? Porque quem vai fornecer a senha é Deus. A senha de acesso é Deus que fornece. A senha é espiritual, então você tem que ter a senha. O Espírito tem que entregar essa senha para você. Pedro, quem diz tu ser o filho do homem? Quem diz tu ser o filho do homem? Tu é o Cristo, o filho do Deus vivo. Pedro, o Pai te deu a senha. Pedro, você tem a senha de acesso, Pedro. Pedro, tudo que você ligar na terra será ligado no céu, Pedro. Tu tem a chave, Pedro. Tu tem a senha de acesso. Todos os filhos de Deus têm a mesma revelação de Pedro. Todos os irmãos de Jesus têm a revelação que Pedro teve. Todos eles têm a senha de acesso. Mas e aqueles que creem que Jesus é seu próprio Pai, eles não têm a senha de acesso? Graças a Deus. Então você precisa dessa senha de acesso. Não adianta você saber quem é Jesus. As pessoas vão conhecer Jesus até a página 2. Não adianta você saber quem é Jesus. Você precisa ter a senha de acesso. Essa é a diferença do revelado dos que não são. Os que não são, eles chegam até Jesus. Por que eles chegam até Jesus? Mensagem, a chave para a porta. O profeta disse: e agora? Jesus é a porta para todas as coisas. Está entendendo? Jesus é a porta para todas as coisas. Tudo o que você precisa, Jesus é a porta para aquilo. Todas as coisas Ele é a porta. Então muitas pessoas chegam na porta.
Elas chegam até a porta. E Jesus é a porta. E essa porta, ela não tem a maçaneta. Essa porta não tem o miolinho para você colocar a chave para abri-la. Essa porta chamada Jesus, ela precisa da senha. Ela precisa da palavra falada. Você precisa da senha. E agora Jesus é a porta para todas as coisas. E como que eu faço para passar por essa porta? O profeta diz: e a fé é a chave que abre a porta. Você só pode abrir essa porta pela fé. Você só pode abrir essa porta pela senha de acesso, pela revelação da palavra. Jesus é seu próprio Pai, você não tem a senha. Irmãos, são pouquíssimas pessoas na mensagem que tem a senha. Porque eles não sabem, eles sabem aonde está a porta, mas não sabem o que é a porta. A porta é Deus, então você não pode passar por ela, você não sabe o que ela é. A porta é a segunda pessoa da Trindade, a terceira. Você não vai passar por essa porta. Espera aí, irmão. Mas o irmão leu que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas o irmão leu também que Jesus, ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos leva à salvação estava sobre ele. E nós somos sarados por esse sacrifício. Sim. Tudo isso foi para a raça humana inteira. Mas somente aqueles que têm a senha de acesso. Entende porque Judas não se salvou? Não tinha senha. Não sabia quem era Jesus. Entendeu? Porque muitas pessoas debateram, refutaram contra Jesus, porque não sabia quem ele era. Ele disse: eu sou a porta, e aquele que passar por mim achará pastagem, achará a necessidade que necessitam. Tudo que você precisa é só passar por mim, eu sou a porta. Mas precisa da chave de acesso. E a fé é essa chave. O profeta diz: agora, se Jesus é a porta para todas as promessas de Deus, fé em sua obra consumada abre cada porta de todo o tesouro que há dentro do reino de Deus. Vem isso? Profeta, olha, observa. A fé é a chave que abre a porta para todas as promessas de Deus. Tem um tesouro para você ali. Mas somente para quem tem essa chave. Não adianta você saber quem é Jesus. Você sabe onde está a porta. E entende uma coisa, não é porque você tem a chave, eu tenho a chave, então eu vou passar por essa porta. Não. Você tem a chave, tem a revelação, tem a senha de acesso, ótimo. Agora você vai esperar Deus decidir que hora que é para abrir essa porta. Não é porque eu tenho a senha, tenho a chave que eu vou passar pela porta, não. Quem fecha a porta é Deus, quem abre a porta é Deus. Entende? Não é você. Quem fechou a porta da arca nos dias de Noé foi Deus. Se dependesse de Noé, ele estaria esperando mais algumas pessoas entrar. Mas quando deu o tempo, a porta fechou.
Quem que está com a porta aberta em Laodiceia, esperando você sair dela? Deus. A chave está com Ele. Mas eu não tenho a chave? Sim. Quando você tem a chave, que é a revelação da palavra, você vai esperar pelo Pai. Jesus disse: o Filho espera pelo Pai. O Filho não faz nada, é o Pai que faz, é o Pai que abre. O Filho sabe que ele precisa entrar. Jesus sabe que ele precisa encontrar a igreja, mas é o Pai que determina. A chave é a chave que abre cada promessa que ele fez, que ele faz. A chave da fé faz isso. Fé em sua obra consumada. É sobre essas chaves que estamos falando. Na mesma mensagem, a chave para a porta, o profeta diz no parágrafo 97, ele disse: nosso Pai que está no céu, nosso Pai celestial, nós te agradecemos esta noite por tu nos teres dado a chave para abrirmos a salvação. Está entendendo a oração do profeta? Ele está agradecendo a Deus, porque é Deus que deu a chave para você. Antes de ler aqui, a gente estava falando que Deus deu a chave a Pedro. É Deus que dá, porque essa chave é espiritual. Enquanto o mundo estiver reinando em você, você não vai conseguir essa chave. O mundo tem que sair de você, para que Deus possa tomar conta de você, para que essa chave possa estar em você. A chave, na verdade, já está no cristão. O cristão só precisa ter um momento certo para que essas coisas se manifestem. Eu te agradeço por isto, Senhor. Por sermos, não seremos, mas por sermos salvos. E pela chave que temos capacidade de usá-la. E pela chave que temos capacidade de usá-la. Porém, Deus, dê-nos fé, que cada uma destas palavras escritas em teu livro sejam pequenas alavancas. E esta chave chamada Jesus, aí ele corrige, esta porta chamada Jesus, e a chave chamada fé, toque cada palavra, ela abrirá isso, isso moverá aquela alavanquinha para baixo, e podemos entrar naquela bênção. Pai Celestial, dê-nos as chaves para que possamos ter fé nas promessas de Deus, para que nossa fé não fale, para que possamos servi-lo e também aqueles com os quais nos associamos. Amém? Então é isso, o cristão é transformado. A chave, quando você recebe essa chave, Deus tem um momento certo para que as coisas aconteçam. Quando você está com essas coisas de Deus já reveladas em você, você espera pelo Pai. Você é como Jesus, você não faz nada, você espera por Ele. Em Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 4, está escrito: e depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Alguém já tinha aberto essa porta.
Quem abre a porta é Deus. Então, João está dizendo que ele viu essa porta aberta. Agora você observa que ele está dizendo, depois destas coisas. Depois de que coisa? É depois que acabou as eras da igreja. Você está fora da era, depois que acabou as eras. Você precisa entrar em algum lugar. E depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Deus mesmo abriu a porta para você. Deus mesmo abriu a porta. Porque você esperou as coisas terminarem. João esperou as coisas terminarem. E depois dessas coisas. E a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo. Disse, sobe aqui. Já um outro estágio. Acabou as eras da igreja, agora veja bem o que está acontecendo aqui. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas, depois das eras da igreja, que depois dessas devem acontecer. Vocês observam que depois das eras da igreja ainda tem coisas maiores para acontecer. Mas essas coisas, aonde estão essas coisas? Do outro lado da porta. Você precisa passar pela porta chamada Jesus. É somente com a senha de acesso que você pode entrar ali. É somente com essas senhas que você pode chegar ali. Jesus é a porta. Eu quero que você entenda uma coisinha. Cada filho de Deus, cada pastor revelado é uma porta. Uma pequena porta. Jesus é a porta. Mas quando você capta aquilo que aquela pequena porta, seu pastor, é por isso que ele tem que falar a mesma coisa que a porta falou, que foi falada através da grande porta, Jesus. Ele tem que repetir as palavras da porta, para a pequena porta tem que repetir as palavras da grande porta. Para a igreja poder passar por essa pequena porta e chegar a Jesus. Somos pequenas portas. Somos pequenas fontes. Jesus é a grande fonte, mas nós somos as pequenas fontes, as pequenas portas. Na grande porta, Deus estava habitando em plenitude, e nas pequenas portas em medida. Então um pastor, um líder religioso, ele tem que entender que ele é uma porta. Agora a porta chamada Jesus, ela ia te levar para a vida eterna. E muitos pastores são portas que não são portas Jesus, chamada Jesus. São portas chamadas demônios. Entende? São portas que conduzem ao inferno. E a igreja acha que está seguindo, que vai passar por algo, que vai chegar até Jesus. Mas existe uma porta que vai conduzi-lo a caminho errado. Então, amados, que possamos, pela misericórdia de Deus, que possamos nos colocar à grande mão de Deus. Que a senha de acesso possa estar no coração, no entendimento de cada um dos filhos de Deus. Para que eles possam atingir o verdadeiro acesso a Deus. Jesus diz, tudo o que pedires ao Pai, em meu nome será feito. Amém, amados? Que Deus abençoe vocês. Peço desde já a oração dos irmãos, né? Pela viagem, né? Do irmão Mário e família. Estarão saindo amanhã para o Rio Grande do Sul. E que Deus, né? Continue guiando todo momento, tanto na ida quanto na volta. Peço também pela irmã Tiana, que está na cidade de Itapuí,
que possa retornar com segurança, né? Tá, a Madalena, o Dinho, que possam retornar com segurança para seus lares. Amém? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, que Deus os guarde. Estamos aqui, amados, na verdade, para ajudar. Somos apenas pequenas pessoas, né? Pequenos homens, fazemos parte, né? Faço parte de pequenas pessoas que tentam passar um pouco para os irmãos, para ajudar os irmãos, sabendo que quem vivifica a palavra é Deus, quem santifica a palavra é Deus, porque a palavra de Deus é santa. Então os filhos de Deus têm que ser santos. Você quer adquirir alguma coisa de Deus? Seja santo. Seja santo, como é santo o vosso Pai que está no céu. Amém? Que Deus os guarde e que Deus os abençoe, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Graças a Deus.